Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante, comigo Flávio Conde. Hoje é segunda-feira, dia 28 de março e a semana... Bom, antes de falar da semana, o programa de hoje é dedicado ao JP, que foi o primeiro a escrever o comentário do vídeo. Se você quiser ter um programa dedicado, seja o primeiro a escrever. Bom, o dia foi xoxo aqui no Brasil. A Bolsa começou levemente positivo e já foi para o negativo e ficou lá, menos meio, menos 0,40, menos 0,30, fechou com menos 0,29 aos 118.738 pontos, sendo que o mercado futuro chegou a bater logo de manhã 120 mil pontos e 100. O que fez a Bolsa Brasileira ficar no negativo durante boa parte do pregão e fechamento? Foi principalmente a queda do petróleo. O petróleo começou o dia caindo 5%, chegou a cair 6% e agora, pouco, às 5h30, estava caindo 9% a 109 dólares. E qual era o motivo? O primeiro motivo é que a China foi obrigado a adotar um lockdown de 5 a 10 dias na região de Xangai. Xangai é uma cidade com 26 milhões de habitantes. O mercado de petróleo imaginou que a China pode comprar menos petróleo por conta desse lockdown, que já é o segundo. Isso é temporário, mas caiu bastante. E aí a queda do petróleo levou PetroN menos 2,6%, PetroPN menos 2,1%, Prio 3, a PetroRio, que eu vou falar no final, chegou a cair 4%, fechou com 0,80%, e a 3R estável. O segundo fator que fez cair a Bolsa Brasileira é que a pesquisa Focus do Banco Central com economistas, nessa pesquisa, a mediana de novo aumentou da inflação de 6,5% para 6,80% no ano e manteve a Selic com projeção de 13% para o fim do ano, apesar do presidente do Banco Central, Castelo, Roberto Campos Neto, ter dito no fim de semana que ele vai parar de aumentar os juros com 12,75 na reunião de maio. Eu acredito que essa postura dele é uma postura mais conservadora, visando cautelosamente esperar cada mês até maio para decidir se tem que aumentar mais ainda. Infelizmente, acreditamos que a inflação brasileira nos primeiros semestres ainda vai ficar na casa do 0,80, 0,80 daria 9,6 ao ano, e, portanto, o Banco Central pode ter que aumentar além dos 12,75. Também influenciou negativamente o mercado americano, que ficou boa parte do dia perto do 0 a 0, só no finalzinho, com o Nasdaq aumentou 1,3, Dow Jones 0,27. Já o dólar ficou boa parte do pregão, quando estava negativo, mais forte o Bovespa, na faixa de 4,80, mas no fim do pregão entrou recurso de gente comprando o real e o real terminou o dia a 4,77, queda de 1,2%. E o dólar, isso é importante frisar, o dólar no mundo inteiro subiu. E aqui estava subindo e virou no finalzinho. Por que subiu? Porque a taxa de juros do título 10 anos americano subiu de novo, foi de 2,44 para 2,46 hoje nos Estados Unidos, porque os economistas e o mercado acreditam que o Banco Central americano vai fazer um aumento não de 0,25, mas de 0,50 nas próximas 3 reuniões. Então, isso é uma mudança e, portanto, o juro de longo prazo tem que subir mais rápido. E aí, juro americano subindo, dólar americano mais forte. E o que isso impactou nas ações brasileiras? Vamos começar com os destaques de alta, com as ações das companhias de carne. Marfrig mais 4, Minerva mais 3,6, BRF mais 2,3 e JBS mais 2. Por que aconteceu isso? Porque elas tinham caído quinta e sexta por conta de 2 fatores. Primeiro fator, o dólar indo para 4,75. Segundo fator, porque a Previ, a fundação do Banco do Brasil, que
é acionista importante da Brasil Foods, da BRF, ameaçou de pedir um voto múltiplo caso eles não pudessem indicar um conselheiro. Foi feito um acordo no fim de semana entre o Marcos Molina, presidente da Marfrig, e a Marfrig tem hoje mais de 30% das ações da BRF, fizeram um acordo, aceitaram essa pessoa que a Previ sugeriu, e aí as ações hoje voltaram a subir. Então foram dois fatores. Também subiu a Ambev 3%, a ação estava atrasada, e a Açaí, que tinham batido bastante durante a primeira quinzena do mês, e hoje subiu 2,5%. Destaques de baixa. Os destaques de baixa foram as petrolíferas, que eu já citei a queda, e as varejistas. Varejistas por causa da combinação inflação maior do que o esperado, o juro maior do que o esperado. Local Web caiu 4,5%, Banco Pan 3,5%, Ezetec 2,8%, Cyrela 1,4% e Copel, que veio com resultado muito ruim na semana passada, 3,3%. Destaques, por último, destaque do assinante da Levante, que pediu para eu falar de Prio. Eu acho que eu falei de Prio, a PetroRio já faz umas 2 semanas, mas tudo bem. 2021, para vocês entenderem, foi um ano recorde para PetroRio, porque ela produziu diariamente 19% a mais do que no ano anterior e vendeu 24% a mais do que 2020. E os custos foram muito baixos, caíram 10% para $13 por barril. Tudo isso aliado a um preço Brent bem alto, fez com que a companhia tivesse um EBITDA recorde de 3 bilhões e 100 milhões de reais. O mercado gostou, as ações subiram. E aí, o que aconteceu? Esse crescimento da PetroRio está começando e tem outras frentes de crescimento, que é a revitalização do campo de Frade, que foi adquirido da Petrobras no primeiro trimestre de 2022, e o desenvolvimento do projeto Wahoo. Para vocês entenderem, os campos maduros que a PetroRio e a 3R compram são campos maduros que a Petrobras está vendendo. Por isso que eu digo, comprou da Petrobras. Então, a PetroRio tem uma perspectiva de crescimento muito boa em 2022 de produção e, portanto, de receita e EBITDA, e também de novas aquisições. Porém, a PetroRio, tal qual a Petrobras e a 3R, são muito influenciadas pelo preço do petróleo. Na maioria das semanas que o preço do petróleo sobe, o preço dessas ações sobe, se não tiver algum efeito, algum acontecimento muito forte em uma dessas empresas. Ocorre que o petróleo hoje veio de 120 para 114, depois de 114 para 113 e agora para 109. Nós estamos com receio que o petróleo vá para $100. No caso de haver, a gente torce que aconteça, um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia nessa semana ou na outra. O presidente Zelensky da Ucrânia já disse que topa, para fazer um acordo de paz, topa tornar-se um país neutro em relação à Rússia e à OTAN. Essa seria uma das condições da Rússia e eles estariam para conversar essa semana na Turquia. A gente acredita que se a guerra realmente terminar, o preço do petróleo pode ir abaixo de $100 e não vai ter jeito. As ações da PetroRio e da 3R, por mais que tenha perspectiva de crescimento de produção, receita e EBITDA durante 2022, vão cair. Por isso, a gente acha que não é hora de comprar com certeza não. Manter, a gente também acha que se você tiver um bom lucro nas suas ações
de PetroRio e 3R, vale a pena considerar vender e pôr o lucro no bolso. Eu agradeço a participação de todos e convido a todos que não assinaram ainda a assinarem as séries que eu faço, Small Caps, High Alpha e Melhores Ações, ok, pessoal? Obrigado, boa noite, bom descanso, até amanhã.